A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, preservação do patrimônio e smart cities, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Esse é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Stationcast. É muito bom ter você aqui, e antes de começar eu já queria pedir para você compartilhar com todos os seus amigos que são apaixonados por inovação, porque hoje esse episódio ele fala sobre o papel do Brasil no contexto da inovação e transformação digital. Embora os assuntos sejam bem parecidos, tem algumas diferenças e a gente vai procurar explicar essas diferenças no longo aqui do nosso Stationcast. Então não esquece de ativar já o sininho para você estar recebendo todas as nossas notificações, ao mesmo tempo seguir ou se inscrever na nossa plataforma do YouTube e do podcast. E hoje eu estou aqui tendo a oportunidade de trazer dois grandes amigos, dois conhecidos e ao mesmo tempo duas pessoas que me inspiram a fazer toda a questão de inovação. Todo o trabalho que o Instituto IS vem fazendo, ao mesmo tempo com essa plataforma da Stationcast, que é um fast learning, ou seja, o objetivo nosso é fazer com que ela possa ser um canal de rápido aprendizado, fácil aprendizado. E hoje eu estou aqui com Heraldo do Porto Digital, seja muito bem-vindo. O Heraldo é diretor de inovação e competitividade do Porto Digital, que fica em Recife, e com o Marcelo Nunes, que é o nosso vizinho aqui de Taubaté, porque eu falo do estúdio da Take 7 em Taubaté, e o Marcelo é diretor de novos negócios do Parque Tecnológico de São José dos Campos, e ao mesmo tempo ele aí é responsável por vários trabalhos, tanto do ponto de vista do cluster, né, Marcelo? De TIC, de Cidades 4.0 e outras coisas que ao longo desse podcast a gente vai estar discutindo, tá? Então, já manda aí o aviãozinho pro teu amigo, aquelas pessoas que realmente gostam de inovação, porque vai dar praticamente uma continuidade daquilo que a gente conversou no último episódio. Nós tivemos aqui o Mauro Baroni, da Fortinet, e tivemos também o Leonardo Borba, um ad hacker da Energy Telecom, e o nosso assunto era segurança cibernética nas cidades inteligentes. Porque hoje nós vivemos na era 4.0, na economia 4.0. Então tudo que a gente faz, a gente tem aí hoje nossas vidas atrelado à internet das coisas. Então nada melhor do que você saber como prevenir, como fazer com que a sua cidade possa ser uma cidade segura e depois, né, Marcelo? Cidade inteligente, ao mesmo tempo a tua empresa, a tua plataforma de e-commerce e tantas outras coisas, principalmente vinculado aí à questão da LGPD. Bem, sem mais delongas, eu gostaria aqui de fazer uma contextualização para todos vocês que estão nos assistindo sobre esse contexto da inovação e da transformação digital. Embora, Marcelo e Heraldo, seja muito fácil a gente estar confundindo, né, esses temas, e a gente coloca às vezes sempre tudo no mesmo balaio, vamos colocar assim, ou no mesmo case, né? Inovação e transformação digital são duas coisas diferentes. E eu comentei num dos episódios anteriores que a gente precisa ter uma mudança de mente, onde a gente acha que o Brasil é o país mais empreendedor do mundo, né? E na verdade o Brasil não é o país mais empreendedor do mundo. E o contexto de empreendedorismo, ele também está muito vinculado ao contexto de subsistência. Quanto menos oportunidade de uma nação, ao mesmo tempo, quanto menos inovação esse país possui, mais forte, mais latente é o contexto de empreendedorismo, né? Então, quando a gente fala o Brasil é um país mais empreendedor do mundo, ele não é.
Se você der um Google aí, você vai ver que os países mais empreendedores normalmente são aí os países africanos, tá? Bem, então o que seria aí a inovação e a transformação digital, né? Quais seriam esses conceitos que a gente busca aqui abordar para que depois a gente transcorra o nosso bate-papo com esses dois profissionais excelentes aí que atuam mais de 10, 15 anos. Eu acho que só no Parque Tecnológico você está aí há 14 anos, né, Marcelo? 14 anos, tá indo para 15. E você, Heraldo? 13 anos. 13 anos, então? Eu sou um bebê, tá, gente? Então, eu tô aqui querendo aprender e a melhor forma de você poder aprender rápido e você não pegar caminhos que muito provavelmente outros pegaram e não deram certo é aprender com quem já fez e quem tem longa experiência nessa caminhada de inovação. Então, por isso, eu agradeço desde já a vocês pela agenda, porque são pessoas extremamente com agenda muito corrida. Mas vamos lá. Inovação. A inovação ela se refere à introdução de novas ideias, métodos, processos, produtos e serviços que trazem um valor significativo para uma organização ou sociedade. E aí aqui a gente pode falar do nosso ecossistema, que está muito em alta, as comunidades, né, de startups e tantas outras coisas que a gente atrela à questão da inovação. E ela pode ocorrer em diversas áreas, como tecnologia, produtos, modelo de negócios, marketing, dentre outras, né? Envolve a criação de algo novo ou melhoria de algo existente, o que a gente chama às vezes de cocriação, né? De você estar realmente fazendo aí um processo de inovação, melhorando aí as novas versões de algo que já existe e sempre trazendo aí algo tangível ou intangível para que a melhoria de um processo ou da sociedade seja incrementada. E já a transformação digital, ela se refere à aplicação dessas tecnologias digitais para melhorar ou otimizar o processo de negócio, operação ou modelos, né, de negócio dentro de uma empresa. Então, basicamente, a transformação digital ela envolve a adoção de tecnologias digitais, como, por exemplo, a inteligência artificial, o Big Data, a internet das coisas, IoT, nuvem, que é o cloud, né, automação, dentre outras. Né? E aí visa aí impulsionar a eficiência, a produtividade, a agilidade e aprimorar a experiência, né, tanto do cliente, como também reduzir, muito provavelmente, custos de operação. Então, essa é a introdução básica aqui, né, para a gente. E, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de inovação, o Brasil, dentro do contexto de inovação, o Brasil hoje, ele está ocupando no índice global de inovação, o index divulgado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMPI, do 2021, o Brasil ocupava a 72ª posição no índice, no ranking, né, de países mais inovadores. Né? Na Bloomberg Innovation Index, o Brasil que classifica os países mais inovadores, com base nesses indicadores, o Brasil ocupa aí a 46ª posição. Então existe aí uma diferença de 20 posições, né, nesses dois índices, mas o importante aqui para a gente é dizer que o Brasil não está bem colocado, né? Sendo aí uma das economias emergentes, né, e uma das grandes promessas que o Brasil sempre tem. Existe uma grande expectativa, não sei se vocês vão concordar comigo, mas que o Brasil possa sempre, por ser aí uma das maiores economias do mundo, né, de estar realmente fazendo esse processo de inovação. E aí a gente tem nesse ranking a Suíça, a Suécia, né, os Estados Unidos, os 3 primeiros colocados, Reino Unido, 4º, Países Baixos, Dinamarca, 6º, Finlândia, Singapura, Alemanha e 9º, e Coreia do Sul. E o que me chama a atenção para já começar a fazer a provocação aqui para vocês é Singapura. Eu tô com 47 anos, faço 48 anos esse ano. Então, eu lembro que quando a gente falava de Singapura, era conjuntos habitacionais populares. Era aquele conjunto habitacional, lembra? Singapura, que era bem simples. Do Paulo Maluf ainda. Do Paulo Maluf. Nossa, então, puxar lá na história, hein? Então, por que a gente falava desse jeito? Porque era um contexto deles.
E Singapura, em 40 anos, se transformou nessa potência tecnológica e econômica global. Um país que tem uma diáspora comunista, né? Ele vem de uma diáspora de comunista, porém com padrão de um comunismo não tão mãos de ferro, mas mais pro lado do capitalismo. E se transformou nesse grande case global, e grandes bilionários da tecnologia moram lá e têm as suas operações lá, né? Então hoje Singapura é uma referência, ou seja, então estamos falando de 40 anos. E eles começaram basicamente através da educação. A educação catalisou toda essa mudança de mente e fez com que uma política pública pensada a curto, médio e longo prazo impulsionasse Singapura de um contexto de um país às margens dos países desenvolvidos para o protagonismo dos países desenvolvidos, né? E potências econômicas. Dentro dessa contextualização, como é que, na opinião de vocês, trabalhando com parques tecnológicos, vocês conseguem ver o Brasil? Porque acho que a partir disso a gente consegue desenrolar aí toda o nosso objetivo dentro do que a gente quer propor, né? Então, eu vou trazer um contexto para essa pergunta e deixo para vocês dois. Na opinião de vocês, quais são os maiores desafios para o Brasil para a implantação, né, de polos, novos polos de tecnologia e inovação, para que o Brasil possa se transformar numa potência de inovação? Então, quais são os maiores desafios para o Brasil para a implementação de polos de tecnologia? Tendo em vista que você, Marcelo, faz parte de um polo que, se eu não me engano, foi eleito um dos melhores polos de inovação de tecnologia do mundo, né? Inclusive, nós temos o Nexus, que foi eleito agora o 5º hub, aceleradora melhor do mundo também. Da mesma forma com que a gente, que está em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e ao mesmo tempo nós temos também o Porto Digital, com a sua peculiaridade, também eleito um dos melhores um dos melhores parques tecnológicos do mundo também, dentro da sua vocação. Então, só para você ter uma ideia, nós temos 2 parques tecnológicos que são referências mundiais, porém cada um com a sua vocação, né? Então, na opinião de vocês, o que falta para a gente ter mais parques tecnológicos e mais portos digitais ao ponto de levar uma nação a ocupar ou transitar aí esses primeiros lugares desse ranking? Marcelo e Heraldo. Heraldo, vou deixar para você começar, você é o nosso convidado distante aí. Então, a palavra é tua. Tô lascado, né? Pergunta difícil. A gente vai precisar de 4 horas de produção para responder essa pergunta, tá? Vamos lá. Obrigado aí, Marcelo, pela oportunidade de falar. É uma satisfação estar aqui com vocês, Rodrigo. Obrigado aí. Vamos tentar contribuir aqui com essa conversa. Cara, pegando esse contexto, é uma frase que eu sempre digo. O Brasil é um país periférico, e eu particularmente estou aqui em Recife, que é uma região periférica de um país periférico, e os desafios são imensos, é esse que você coloca mesmo considerando inclusive as peculiaridades continentais do nosso país. Quando nos perguntam, eu vou responder de forma direcionada para o que aconteceu aqui, tá? Quando nos perguntam, Rodrigo, Marcelo, sobre por que existe o Porto Digital, assim, é uma pergunta que a gente escuta muito do ponto de vista que está estudando o benchmarking para tentar montar seus ambientes de inovação, seus parques tecnológicos, seus distritos, enfim. E a gente começa sempre respondendo que o Porto Digital só existe por causa da inteligência humana, por causa do capital humano que, por um acaso contextual, se adensou aqui em Recife. Tá? O Porto Digital ele é oriundo principalmente da universidade, a Universidade Pública Federal, que teve a competência de formar muito capital humano, que se desdobrou a partir da década de 80 do século passado para outras instituições de ensino, e que se desdobrou
dado o contexto econômico e vocação econômica à época, que para a atividade produtiva. Ou seja, o porto digital é resultado da construção de uma massa crítica vocacionada para a tecnologia, em especial as tecnologias digitais, e que simplesmente essas pessoas não queriam ir embora. Assim, elas iam embora por uma conjuntura, mas elas queriam morar em Recife, elas queriam desenvolver suas capacidades, suas competências, sua atividade empreendedora, enfim, a partir de Recife. Então, o Porto Digital existe por causa das pessoas que aqui estão e a capacidade que a gente tem de sempre estar, vamos dizer assim, contribuindo com a formação de mais talentos que querem morar em Recife. Tá? Do ponto de vista de o que é necessário, assim, é uma visão bem particular, tá? Não é uma visão institucional, é uma visão minha, de Heraldo mesmo. A gente precisa de um projeto de Estado com E maiúsculo. Assim, você deu o exemplo de Singapura, mas a gente pode trazer outros exemplos. Eu gosto muito do exemplo da Coreia do Sul, por exemplo, que é um país que mudou sua realidade do ponto de vista de desenvolvimento humano, de geração de riqueza, etc., a partir da educação. Tem seu contexto, obviamente, lá na Ásia, mas é um exemplo relevante. E tem um outro exemplo que eu também acho bem bacana, que é a Áustria. Vocês conhecem algum produto da Áustria, assim, de cabeça? Não. A Áustria, ela está posicionada nas principais matrizes econômicas que a gente tem. Ela dedicou e escolheu, em particular, um componente. Por exemplo, é da Áustria que vem os câmbios automáticos de todos os carros do mundo. O câmbio automático é feito na Áustria, é uma tecnologia austríaca. Enfim, o que a gente precisa, Rodrigo e Marcelo, do meu ponto de vista particular, é um projeto de Estado e que eleja as competências adequadas para a nossa realidade. Obviamente, a gente não pode esquecer, por exemplo, a indústria agro. A gente tem que valorizar. Os dados do PIB aí demonstram, do último trimestre, da importância disso. Obviamente, a gente tem que estar olhando, por exemplo, para as questões de sustentabilidade e do manejo responsável do meio ambiente. É a questão óbvia. E a gente precisa eleger quais são as nossas competências. Eu acho que a gente não vai poder competir companhia de igualdade em todas as áreas. A gente precisa eleger quais são aquelas áreas e a gente dedicar energia do ponto de vista de projeto de Estado que proveja incentivos para a formação, para a melhoria do ambiente econômico, para a melhoria do custo Brasil, para que o empreendedor tenha menos dificuldade para empreender e que ele tenha a capacidade de acessar recursos voltados para o fomento da inovação, que ele tenha a capacidade de contribuir com a formação de pessoas e que consigamos, assim, a partir das pessoas, fazer um desenvolvimento focado em tecnologias, em inovação e sustentabilidade e, consequentemente, que esse não pode fugir de ser o nosso objetivo, de inclusão. Se a gente não ter isso em mente, de que o nosso desafio enquanto país periférico também fazer inclusão, a gente não vai conseguir chegar onde a gente pretende. Maravilha. Marcelo? Bom, a linha de educação, sem dúvida nenhuma, digamos, a linha indutora da gente ter bons ambientes de inovação, não necessariamente parques tecnológicos, mas ambientes de inovação. Como o Heraldo trouxe, essa questão periférica, somos um país periférico, e trouxe também que Recife está dentro, é periférico dentro do país, mas não por isso não tem as melhores cabeças, né? Para vocês terem uma ideia, a grande maioria das pessoas que passam no ITA vem do Ceará. Né? O maior número de aprovados no ITA vem do Ceará. Então, é uma política muito voltada à questão educacional. Aqui também, né? Aqui na nossa região, no Vale do Paraíba, muitos
dos empreendedores e das tecnologias que são desenvolvidas aqui, seja no setor bélico de defesa, no setor aeronáutico, contam com grandes empresas impulsionando isso, né? Embraer, a Vibras, entre outras, e, obviamente, a formação de mão de obra. O ITA, o INPE, grandes pesquisadores, importantes pesquisadores, que, inclusive, se uniram a esse fluxo de profissionais vindos das grandes corporações e transformaram isso numa empresa, né? Antigamente a gente não falava startup, hoje são as startups, mas boa parte desse conhecimento que nós temos hoje dentro das empresas, dentro das startups ou empresas dos parques tecnológicos, vem, em grande maioria, acoplado a algum profissional dessas grandes empresas. Não necessariamente são os CEOs das empresas, mas essa inteligência também vem das empresas. A academia, impulsionando esse fluxo de pessoas capazes de fazer o desenvolvimento intelectual se transformar em business, em produto ou em serviço, né? E a grande capacidade empresarial de fazer com que isso se torne rentável, né? Porque a gente tem uma quantidade, e esse é um dos grandes papéis do Nexus, do nosso hub de inovação ou do próprio parque tecnológico. Tirar esses bichinhos que são ótimos técnicos, né? Tem excelentes competências técnicas, mas não sabe transformar isso em negócios. Então é um dos grandes impulsionadores de a gente conseguir chegar onde chegou. Quando o Heraldo fala de uma grande política de Estado, é realmente uma política de Estado que faça com que a gente deixe de cada prefeito que ter um parque tecnológico para chamar de seu, né? E o que a gente vê são inúmeros parques tecnológicos ou hubs de inovação que se transformaram em centros empresariais, porque não tem os processos necessários, não tem o conhecimento necessário para pegar essa empresa, desenvolver, acelerar essa startup e fazer com que ela entenda esse mercado global, que é muito mais complexo do que a gente imagina quando está falando a nível Brasil. Mas é uma política de Estado que vem do federal, vem do estadual, vem do municipal, né, para que a gente consiga, talvez, não acredito que não seja uma solução, mas que a gente consiga talvez ter mais estratificado aonde estão as competências dentro do país, né? Quando o Heraldo trouxe, a gente tem uma grande competência digital, software ligada ao setor digital. Aqui nós temos competências muito fortes do setor espacial, estou falando de dados espaciais, não necessariamente satélites. Mas a grande parte das tecnologias hoje, inclusive voltadas para o agro, né, são advindas de imagens satelitais que estão sendo produzidas e convertidas em soluções através desses profissionais que estão aqui na nossa região também, que tem uma grande capacidade, INPE, né, do ITA, que tem a capacidade de fazer com que o uso desses dados possam ser utilizados de uma forma muito eficaz, né? Não sei se a gente, com silos vocacionais, né, a gente poderia ter alguma expansão disso, mas seria pelo menos um pouco mais simples a gente encontrar ou buscar parceiros, buscar soluções, se eu entendesse aonde estão esses silos de conhecimento mais aprofundados, mais específicos dentro do Brasil. Com isso, a gente chega no final de mais um capítulo da Station Cash, com o Brasil no contexto da transformação digital e inovação.
Eu encerro esse episódio agradecendo o Marcelo Nunes, do Parque Tecnológico São José dos Campos, o Heraldo, do Porto Digital, e desde já eu peço para que você se inscreva no nosso YouTube, na Station T, e no Spotify, Station Cast, para que você possa então ficar aí atento a tudo que está acontecendo nesse Fast Learning, ou seja, nessa plataforma, nesse canal de fácil aprendizado, para que você possa então aprender tudo sobre cidades inteligentes, inovação, economia criativa, turismo e tantas outras ideias que estão movendo o nosso mundo. Um abraço. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam juntar a nossa comunidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece nos próximos episódios e de nos enviar as suas perguntas e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga lá no canal no YouTube Station T. Um forte abraço.